Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A voz do povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, a voz do povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, em rede estadual, pela Rede Antena. Portanto, a partir deste momento, até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos do dia, com debate qualificado e também com informações precisas através dos sites rondonoticias.com.br. Você pode abrir o aplicativo no Play Store, baixa o aplicativo e tem na palma da mão as notícias fresquinhas através do site rondonoticias.com.br, também da fmnews.com.br. Deixa eu abrir logo registrando algumas presenças lá que já estão chegando. Olha aí, ó. Amarildo Gomes Oreai, Fábio Faz, meu amigo Hélio Fonseca lá em Fortaleza, o Mário Sérgio, a Jaqueline Alencar, a Ana Porto, a Dinélia Pinto da Silva também se ligou na Voz do Povo e tantas outras pessoas que no decorrer do programa, o Fábio Vaz também, eu vou fazendo os registros necessários aqui. Bom, no programa de hoje, a presença do professor, historiador e vereador a Voz do Povo, trazer informações caminhadas, as suas andanças pela vida de Rondônia e, consequentemente, iluminar, do ponto de vista da cultura regional, as questões relacionadas à vida da capital, à vida do estado de Rondônia. O amigo ouvinte da capital ou do interior do estado, ligado na Voz do Povo, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Abrindo o programa com as manchetes do rondonoticias.com.br e também da FM News, que são as seguintes. Motorista embriagado causa grave acidente envolvendo 3 veículos na BR-364. Procon e Ministério Público entram com ações na Justiça contra a Energisa. A Rede Família leva a cabo. Porto Velho está bem complicado essa questão da violência, hein? Senado recebe novo pacote de reformas do presidente Bolsonaro. Operação da Polícia Federal autorizada por Fachin, mira Renan Calheiros e Eduardo Braga. Após denunciar sumiço, amigos encontram marceneiro morto. São algumas das manchetes que estão no rondonoticias.com.br. E também tem uma crônica minha, eu escrevo uma crônica todo final de semana, o título é Amazônia, Legado da Eternidade, Berço do Amor. Você pode acessar essa crônica no rondonoticias.com.br ou na minha própria página do Facebook, ou também na página que eu assino no Rondonoticias, tem a minha fotografia, juntamente com os demais colunistas. Você clica em cima da foto e aí você tem aproximadamente 400, 500 crônicas aí já publicadas. Tecidas as primeiras considerações da Voz do Povo, a entrevista com o professor, historiador e vereador Alex Paletó começa agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em rede estadual, em nome de seus ouvintes internautas, saúda o professor Alex Paletó, claro, registrando o prazer de tê-lo aqui pela primeira vez. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Rondônia. Boa tarde a todos os ouvintes da Voz do Povo. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez. Claro que temos o grande conhecimento do seu legado, como você é consagrado como radialista, como comunicador, como jornalista. É um prazer estar aqui conversando com todos em Rondônia através do seu programa de rádio.
Tá tudo bem, professor? Tá tudo ótimo, graças a Deus, né? tudo bem. Professor, Rondônia foi formada por braços de todo o país que para cá vieram a propósito de um chamamento do governador Teixeira no sentido de povoar e também nos aspectos socioeconômicos deixar o estado pronto, o território pronto para ser transformado em estado. A capital de Rondônia, considerando essa assertiva, se estabeleceu como nessa história? Rondônia, ela no passado vendida como Eldorado, Novo Eldorado, né? Num projeto em que o regime militar tinha uma tratativa de levar homens sem terras a uma terra sem homens, de fato ignorando a existência de populações nativas, tradicionais, indígenas, afros aqui nessa região, e com aquela perspectiva de integrar para não entregar. Esse era o slogan daquela né? época, um temor ao capitalismo internacional, aquilo que eles entendiam ser a maior cobiça de alguns países com uma característica imperialista. Temia bastante o governo naquela oportunidade não haver uma ocupação nessa região do oeste do Brasil. E se discutiu muito, né, de forma estratégica, a capital desse novo estado, né, da federação, que foi o 23º estado, o estado de Rondônia. Se cogitou o Mirante da Serra, se cogitou o de Paraná. Claro que os mais saudosistas vão lembrar, né, os bairristas defenderam a permanência de Porto Velho como capital do território federal do Guaporé, como símbolo de ocupação desta região por parte da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, e pela sua importância política na oportunidade. Ela foi protagonista desse processo. Mas de ocupação das mais antigas, devemos lembrar o Vale do Guaporé, a maior fortaleza da América, o Real Príncipe da Vida, foi de das ocupações, 1800 claro. 1775, o início da obra, 1776, a pedra fundamental. 76. Mas 1723, nós já tivemos a ocupação à margem direita do Rio Madeira, a missão religiosa do padre francês jesuíta João Sampaio, que é a localidade de Santo Antônio do Alto Madeira, que depois, né, já em meados de 1728, não conseguiu sobreviver pelas adversidades que nós conhecemos da Amazônia, elas são existentes, e aí se tentou posteriormente, já o governo de Antônio Rolim de Moura, ocupar em meados de 1758 a região ali da comunidade de Santo Antônio, aliás, da Cachoeira do Teutônio, que virou Teutônio da Silva Guzmão, né, o seu primeiro administrador, juiz de fora de Vila Bela da Santíssima Trindade, que era aquele salto grande da Boa Viagem, como se chamava antigamente a comunidade de Teutônio, né? Bom, nesse mesmo slogan tinha um outro que chegava próximo, ame-o ou deixe-o. Aí já são características de um período do regime militar em que nós vivenciamos o milagre econômico, né? O milagre econômico que na oportunidade só foi possível devido ao saneamento, né, nas contas públicas e um trabalho muito rígido, né, do governo Castelo Branco, que era de uma escola militar diferente do Médici, que é já desse período Brasil ame ou deixe, né? Devemos lembrar que durante o regime militar existiam dois grupos políticos, né? A escola de Sorbonne, os academicistas, né? Os castelistas, né? Geisel, Figueiredo e o próprio Castelo Branco, e do outro lado você tinha a linhadura do regime militar, os militares formados na Escola das Américas em Washington, Silvio Frota, Costa Silva, Médici, que tinham uma ideia diferente do que seria esse regime, essa intervenção militar nesse período. Então é nesse período do milagre econômico brasileiro que o Brasil desponta como a quinta economia do mundo, ganha a Copa do Mundo de futebol, isso é usado para legitimar o regime, é um momento de endurecimento contra os grupos de extremistas que lutavam pela democracia da sua forma, existiam vários, nem todos seguiam a mesma linha de pensamento ideológica, mas eram combativos, né? E é um momento que se cria essa perspectiva de se você não está gostando do país, então, por favor, vá embora. Dentro dessa perspectiva, dentro desse ano de 1950, da Copa do Mundo, o que acontecia nesse momento por aqui? 1970, né? Não, nós falamos de 50, né? Não, 50, foi 50? Não, o milagre econômico é 1970 não. E a Copa do Mundo em 70. Não, mas não foi... No Brasil, em 50, o presidente, na oportunidade, 50. Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas, é o período de transição. É nesse período de transição. Não, nesse período você já tem a democracia devolvida, né? Você tem um período de 37
a 45, que nós temos Vargas governando, né? Getúlio Vargas, o responsável pela criação do território federal do Guaporé. E é nesse período que ele vai ser deposto pelo seu ministro, que é o Eurico Gaspar Dutra, o ministro do Exército, que já numa ideia de tirar Vargas do poder no processo de redemocratização do Brasil. Então, quando você tem a Copa de 50, você tem ali o último ano de governo de Eurico Gaspar Dutra, a Copa no Brasil, né, que o Brasil vai perder naquele maracanaço para o Uruguai, então nós já temos uma democracia. Vargas vai ser eleito posteriormente, em 51, tomar posse, já no período democrático, né, e vai cometer o suicídio, ou, segundo alguns pensadores, né, da história oculta, né, que há possivelmente uma conspiração para matá-lo. Eu sou da corrente dos que acreditam que realmente o Vargas suicídio. Existem fundamentos para isso. E aí você tem aí, depois, de Vargas, Café Filho, depois Carlos Luiz e Nereu Ramos. Getúlio Vargas esteve aqui na década de 50? Década de 40. De 40. Entre os dias 10, 11 e 12 de outubro que de ele 1940. veio fazer aqui, professor? Vargas, na verdade, ele é o Estado Novo, é uma ditadura fascista, é um período em que ele assina o Acordo de Washington com o presidente Franklin Delano Roosevelt, do qual vai possibilitar a vinda dos arigós, os soldados da borracha, o período que nós teremos o segundo surto do ciclo da borracha. E Vargas, essa oportunidade, ele vinha para ficar e permanecer durante apenas 3 horas, como está muito bem narrado no livro do professor Emanuel Pontes Pinto, que é um grande mestre, um grande professor, que já foi até prefeito de Porto Velho. Então, o que nós temos conhecimento é que ele vinha a Manaus para um trabalho de inauguração de algumas obras e no acompanhamento dessa ideia dele de ocupação do Oeste para garantir o esforço de guerra que era a borracha, a Herbias brasiliense, transportada dessa região da Amazônia para o mundo, o esforço de guerra para os Estados Unidos. E aí ele foi convencido a vir a Porto Velho por Aloysio Pinheiro Ferreira. Veio no hidroavião da Panair, né, do Catalina, que aterrissava ali naquele bairro Panair, que fica próximo ali ao Porto de Grãos, o Porto Caiari, a igreja de Perpétuo Socorro, e sempre atracava ali as margens da estrada de ferro Madeira Mamoré, no Rio Madeira. E é engraçado que você vê fotos do livro do professor Manuel Pontes Pinto. Mas ele estendeu a viagem, né? Isso, ele vem, Aloysio Ferreira fez um trabalho com toda a comunidade de Porto Velho. Porto Velho tinha a estimativa de 5.000 habitantes naquela oportunidade, e toda a cidade se preparou para recepcionar o presidente. Quem era o governo da época? Olha, na época o território federal do Guaporé não existia. Porto Velho era município do Amazonas, né? E Guajará-Mirim do Mato Grosso. Mas aquela oportunidade, o administrador da estrada de ferro Madeira Mamoré era Aloysio Pinheiro Ferreira, que é um personagem que fez parte do movimento tenentista. Mandou muito. Era um grande senhor feudal. Mandou, né? Eu li muito sobre ele. E o Aloysio Pinheiro Ferreira, ele era um tenente que participou da revolta tenentista em Manaus, em 1924. A revolta tenentista em 24 em Manaus, como em todos os lugares do Brasil, não deu certo. Aloysio, para não ser preso, veio para essa região de Rondônia, que na época era Guaporé, aliás, nem era Guaporé, era Amazonas e Mato Grosso, e durante muito tempo ficou escondido ali no seringal da família de Américo Casara, seringal Laranjeira. Ele se refugiou-se lá para o Guaporé. Isso, né? Depois tomou conhecimento que Rondon estaria na região de Esperidião Marques, hoje o nome é Guajará-Mirim, e lá então conversou com Rondon. Rondon convenceu ele de ir a Manaus e se defender. Aloysio Pinheiro foi absolvido, volta a Porto Velho, é colocado por Rondon para administrar o posto telegráfico, que fica ali na Avenida José de Alencar, o posto telegráfico de Porto Velho, ao lado do Banco Bradesco, antigo HSBC. Existe ainda hoje, é o Centro de Documentação do Tribunal Regional Eleitoral, o antigo posto telegráfico. E aí virou uma grande autoridade política, porque quando ocorre a Revolução de 30, quem ajuda Vargas a chegar ao poder na Revolução de 30 são os antigos tenentes, que ajudavam Luiz Carlos Prestes na coluna Prestes. E esses tenentes, então, vão ser personagens importantes, porque serão os interventores no lugar dos governadores do Brasil. Como aqui não existia governo... Ele fez inúmeras indicações, Isso. Aí Aloysio Pinheiro Ferreira é agraciado como o primeiro brasileiro a administrar a estrada de ferro Madeira Mamoré, que ela é nacionalizada em 31, e será também o comandante dos pelotões de fronteira, daqui na época Guarda Territorial, quando hoje 17ª Brigada. Então, ele vai ser uma grande parte desse 24, quando ele então nesse aspecto um dos tenentes que participou da revolta tenentista. Aí, claro, convencido da ideia de que Vargas teria que criar o território federal do Guaporé,
assim como dos territórios federais, como de Rio Branco, que hoje seria Roraima, Foz do Iguaçu, Ponta Porã. Então, Rondônia é o território federal do qual Estamos falando de 43. Já em 43. Então, Vargas fica aqui 3 dias, por quê? Eu tenho uma série da Fundação Getúlio Vargas chamado Diários de Getúlio Vargas, e é legal você pegar as narrativas de Vargas, né? Ele escrevendo o que ele achou de Porto Velho. Adorou Porto Velho, o ar provinciano, adorou o nosso pôr do sol. Ele vinha ficar 3 horas, ficou 3 dias. 3 dias. Ficou hospedado na residência do Aloysio Ferreira, que é ali o administrador da Estrada de Ferro. Essa antiga residência da Estrada de Ferro fica próximo ao empreendimento gastronômico, que é o Quintal Gastronômico, e ele decidiu, inclusive, dormir na rede, na parte de varanda, que tinha a tela para se proteger dos mosquitos, e adorava ver o pôr do sol do Rio Madeira. Isso está narrado no Diário de Vargas. Adorava circular pela cidade, apesar de ser bastante assediado, mas bem diferente do que era andar pelo Rio de Janeiro. Então ele gostava desse sentimento da comunidade provinciana de Porto Velho, o afeto que eles desenvolveram a imagem de Vargas, e naturalmente isso tudo foi preparado para convencer Vargas a criar o território. Era um ambiente diferente do que ele vivia. Ele né? adorou e inaugurou a termoelétrica aqui em frente hoje à Prefeitura de Porto Velho, inaugurou o prédio dos Correios ali na 7 de setembro. Antigamente o prédio dos Correios é onde hoje é o TRE, né? Ali o Centro de Documentação TRE, que era também a estação telegráfica, tanto que antigamente era empresa de Correios e Telégrafo, e também inaugurou o primeiro conjunto habitacional da história do Brasil, que é o bairro Caiari, né? Que é um bairro hoje tombado no município de Porto Velho por lei estadual. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo, e na volta eu quero continuar esse papo. Eu quero descer a BR agora, eu quero falar da ocupação humana com os primeiros habitantes. Eu quero daqui a pouco também falar um pouco dos arigóis. Quero falar... Bem, eu vou fazer uma miscelânea para a gente entender bem essa entrevista do professor Alex Paletó. E depois a gente vai tratar também de Porto Velho. Tranquilo. Tá? Vamos lá. Vou fazer o intervalo, restando a presença aqui do Fábio Vaz. Parabéns pelo brilhante programa, Arimar. Mande um abraço ao vereador Paletó. Conhece o Alex? Um abraço, Fábio. Um abraço. O Zé Rodrigo Miranda. Zé Rodrigo Miranda está ligado na Voz do Povo. Um abraço, Zé Rodrigo. Também deixa eu ver quem mais está aqui com ele, a tela subiu, a Vivi Lima, o Carlos Venâncio, o Zé de Oliveira, o João Marcos Machado, o Gerson Carlos, a Rocicleia Tavares, o João Carlos Bassalo, o Jean Fialho, o Gerson Carlos, show de bola esse programa, estou ligado todos os dias, obrigado. André Belmont, o Brito do INCRA, Interativo, Rádio Interativa de Guajará, tá ligado com a gente aqui. Um grande abraço, pessoal de Guajará. O Fábio Mena Barreto, o Eduardo Castro, Elisete Limeira, o Parente Chicão, o Josemar Monteiro se ligou na Voz do Povo também, o Rod Gomes, o Luiz Aniceto também se ligou com a gente, a Inês Margarida Baltazar, o Otacílio Moreira de Carvalho, professor da universidade, o Zé Rufato, todo mundo ligado na Voz do Povo. Eu vou fazer um intervalo, volto na sequência do programa falando da história de Rondônia, da história da capital, e o amigo ouvinte do interior, manda mensagem para nós aí, 972715. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499.
Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso são... No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, debatendo sempre um assunto de interesse social. Hoje, o convidado é o professor, vereador, historiador Alex Paletó. Quero pedir a você para acessar os sites rondonoticias.com.br, tfmnews.com.br, sites parceiros da Voz do Povo. Pedir a você para prestigiar, dando moral a esses sites, ao acesso que a gente espera. Restando a presença aqui do meu ilustre Luiz Aniceto, ligado na Voz do Povo, o Sávio Gomes, para professor Alex, fera demais. Vamos ver quem mais está aqui conosco para a gente voltar à entrevista. Maria Isabel Palheta também se ligou na Voz do Povo. Bom, professor, eu quero, para a gente fechar essa parte inicial e começar a entrar na BR aqui, vamos falar daquela clarinada com a vinda de soldados da borracha para cá. Na verdade, a gente tem dois momentos desse surto migratório para o ciclo da borracha. Um primeiro momento, que é a seca assustadora no Nordeste brasileiro, ali no final do século XIX, início do século XX, quando você tem a explosão da exploração da gumífera, da Herbias brasiliensis e da borracha aqui na Amazônia, nessa região do Acre, Amazonas e Rondônia. O Pará começa a entrar em decadência porque a técnica de extração da borracha no Pará era chamado de arroxo, que eles levava a derrubada da seringueira. Quando então, através do sincretismo cultural entre caboclos, povos indígenas, se descobriu o corte de espinha de peixe ou bandeira, como o seringueiro popularmente fala, que é um corte em que você preserva a árvore em pé e vai mudando de corte, de sangramento. Corte é o corte na seringueira. Na seringueira. Na mesma proporção de uma espinha de peixe. Exatamente. E aí você possibilita a reconstituição natural daquele casco, né, do caule da árvore, a regeneração natural, não havendo qualquer tipo de algo prejudicial. E então você tem esse momento que você tem a vinda de muitos nordestinos para cá, para a Amazônia, e bolivianos, em grande maioria vindo do Beni e do Pando, né, pelo Madre de Dios, pelo Rio Beni, vão ocupando essa região de Santo Antônio. Santo Antônio do Alto Madeira, que hoje é um bairro de Porto Velho, e que chegou a ser município, o maior município do Brasil, daqui até Vilhena, diga-se de passagem, até 1945, é o maior município do Brasil. Então, isso porque não tinha município. Não tinha outros municípios. A extensão territorial, né, claro. E aí você tinha muita presença de bolivianos por conta do Nicolas Soares Dal Calhau, que é o fundador de Guaiara-Mirim, fronteira com Guajará-Mirim, que era o rei da borracha na Bolívia, que vivia muito da exportação da gumífera. A partir daí você tem esse mix de nordestinos e bolivianos. Aí é o seringueiro, e os apenas caucheiros. Duas cidades, Porto Velho e Guajará. Exatamente. Após esse período, você tem uma decadência em virtude
da biopirataria que foi feita pelo Henry William Wickman, um inglês que contrabandeou em torno de 70 mil sementes da Herbes brasiliensis para a Inglaterra, germinou 3 mil mudas, levou para a Malásia, fez concorrência com a nossa borracha, entramos em decadência. Com a ocupação da Malásia pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, aí você tem os países aliados, França, Inglaterra e Estados Unidos, sem ter acesso a essa matéria-prima importante para o revestimento de armas da Segunda Guerra Mundial. Aí o Brasil vive novamente esse momento. Aí quando você tem esse surto migratório de 100 mil nordestinos vindo para a Amazônia, isso é inimaginável. Chegavam nos chamados navios de gaiola? Exatamente, né? São chamados arigós, uma fala em relação a um pássaro migratório que existe no Nordeste brasileiro e que acabou se condicionando nesses arigós que acampavam ali naquela região onde é o bairro Arigolândia, esperando o seu encaminhamento para qual seringal eles iriam se direcionar, se da família Badra, se da família Casara, se da família Zogby, se da família Chaquian, quer dizer, existiam vários seringais, existe um deles que é o maior de todos, que é o Seringal Aliança. A família Pantoja é muito famosa. Também, Pantoja, várias famílias, né? Pantoja tinha muito seringal também ali na região de Nazaré, Baixo Madeira, então assim, você tinha vários seringais, então você acaba tendo aí alguns ingredientes novos na cultura de Porto Velho, de uma forma geral, porque você tem muito do nosso portuvelês, o nosso linguajar. Muitas vezes as pessoas não compreendem que algumas palavras de gírias do portuvelês, do portuvelense, por exemplo, são oriundas justamente do Nordeste brasileiro. Por exemplo? Eu acho que tueleso, que é um beiradeiro, mas é também do nordestino, segundo a professora. Maninho, mana, que é um pouco do manauara e do paraense, mas que também recebe essa cultura do nordestino naquela região. Muitos nordestinos também vão para o Pará e vão para o Amazonas. Então, legal que só, que é um outro do nosso português, são todas palavras através desse sincretismo cultural envolvendo o nordestino e o caboclo da Amazônia. Além da gastronomia, dos hábitos culturais, o bumba meu boi vira boi bumbá, e assim vai. Muito bem. Agora vamos incorporar nessa história esse fluxo aí da industrialização, não sei se é da agora, mas da chegada dos migrantes ocupando o Estado ali pela década de 70. Isso. Na verdade, a gente até ignora um personagem importantíssimo, que antecede o Jorge Teixeira, que é Humberto da Silva Guedes, que foi um grande governador. Esse foi uma figura, e muito pouco homenageado. Exatamente. Ele colocou as bases, os alicerces. Ele deixou a cama preparada. Deixou a cama preparada para o Jorge Teixeira. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer a importância dos dois. Acaba que o Jorge Teixeira, por ter sido o primeiro governador do estado de Rondônia, o último do território federal de Rondônia, sempre é o mais lembrado. Até o período também é muito representativo. Mas Humberto da Silva Guedes, importantíssimo na criação da estrutura da esplanada das secretarias, do Beron, da CAERD, da Seron, das centrais elétricas de Rondônia, a questão também do preparo para a futura hidrelétrica de Samuel, para melhorar a matriz energética, dos primeiros projetos de colonização, o PIC Ouro Preto, que vai assentar 5 mil famílias na região de Ouro Preto, o PIC Se Dirigirão, que vai dar origem à localidade de Nova Mamoré, que hoje tem uma bacia leiteira fantástica. Isso é um trabalho do passado, que hoje está começando a dar frutos. O projeto Burareiro, na região de Ariquemes, o Padre Adolfo Rol. Adolfo Rol em Jaru. Exatamente, você vai ter a vinda um padre que teve uma grande contribuição naquela região, assim como o Se Dirigirão, que era um piloto de helicóptero do INCRA, que fez vários trabalhos, sofreu um acidente, acabou falecendo. Quer dizer, esses personagens, muitas vezes esquecidos, também foram personagens importantes, talvez não os protagonistas, mas importantes, coadjuvantes, mas importantes para essa região de Rondônia. Agora, o que é mais impressionante, eu conversei certa vez com o Laurentino Gomes, que é o autor de vários livros best-seller da literatura brasileira, 1808, 1822, 1889, lançou recentemente um sobre escravidão, um livro maravilhoso. Eu conversei com ele há cerca de 8 anos, num evento aqui em Porto Velho. Ele era correspondente da revista Veja para o norte todo. E ele acompanhou muito em matérias a criação de algumas localidades. Ele falou assim: Alex, eu vi a primeira estaca ser colocada em Machadinho do Oeste. Né? Eu fiquei na beira da BR-364, na região de Paraná, e passavam a cada 5 minutos caminhões e ônibus com pessoas. A cada 5 minutos. É o maior surto migratório da história do Brasil.
500 mil pessoas vieram de várias partes do Brasil para Rondônia. Por quê? Isso a partir daquele chamamento do governador Jorge Teixeira. Na verdade, povoar. Exatamente. Levar homens sem terras a uma terra sem homens. Porque a ideia era o quê? Trazer o pessoal do Sul. O Sul enfrentava um problema agrário. O Sul enfrentava, naquele momento já, da decadência do milagre econômico brasileiro, a mecanização da agricultura, os problemas envolvendo a geada negra, um período intempestivo que massacrou a agricultura local, muita gente que perdeu seu emprego camponês, que perdeu seu espaço para a mecanização da agricultura, ficou sem terra. E aí a questão fundiária vira um problema para o regime militar, que transfere todo esse gargalo, essa demanda reprimida para a Amazônia. Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Bom, nesse período o INCRA, então, oferecia um lote de terra. Isso. E paradoxalmente, você tinha que derrubar isso para marcar território, né? Eu já li muitas obras do INCRA, alguns ex-servidores do INCRA escreveram algumas matérias e livros, e eu cheguei a fazer a leitura, mas nenhum deles evidencia aquilo que eu vi muito quando eu entrevistei pessoas que vivenciaram aquela época, quando recebiam seu lote de terra. Um PIC, um projeto de colonização, assentamento de colonização, projeto integrado de colonização, ele normalmente dava de 50 a 60 hectares. Um PAD de 60 até 150 hectares de terras. E realmente a fala da maior parte desses colonos era o quê? Que de forma indireta eles recebiam a seguinte ordem: derruba 60% da floresta, senão tu perde a tua propriedade e vende a madeira. Isso gerou um impacto ambiental absurdo. O maior índice de malária no Brasil foi em Rondônia em 83. Era todo mundo com malária, né? Em Machadinho do Oeste existem dados que 90% da população tinha malária. Imagina o impacto sobre a vida das pessoas e da floresta. Bom, eu vou fazer mais um intervalo e registrando aqui a presença do Mauro Oliveira, o Marco Zani, a Eliette Lili. A Eliette está na sua, ligado? E Igor se ligou com a gente. Um abraço. Na volta, eu quero aprofundar um pouco mais sobre os migrantes, né, já com a presença do Teixeirão, e saber como é que esse caldo cultural se formou, costumes rondonienses, paraenses, bolivianos, acrianos, quer dizer, e tudo isso virou um caldo de cultura muito forte. Daí eu quero saber como é que o rondoniense se colocou nessa história. Perdeu a identidade, não perdeu? Eu volto já já. Você está ouvindo a voz do povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do e no NADA. Telefone 3222-4449. Seu bebê. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta viagem. Quer férias? Vai de CVC. Sempre com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares.
Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, de volta a Voz do Povo, entrando em todos os quadrantes de Rondônia, através da rede antena do meu amigo Dirceu Fernandes, Rádio Ariquemes 103.9, cobrindo todo o Vale do Jamari, passando por Ariquemes, Buritis, Montenegro, Rio Crespo, Cacaulândia, Cujubim e região. Ji-Paraná, Rádio Antena 95.7, chegando para toda a região central de Rondônia. Ouro Preto, Médici, Nova Londrina e por aí afora. Essa rádio atinge até Alvorada, mas tem uma rádio Alvorada também. Cacoal, Rádio 96, chegando em Andreás, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, São Felipe, Primavera, Rolim de Moura. Rádio Alvorada, chegando a Costa Marques, São Miguel, Teixeirópolis, Nova União, Brasilândia, Seringueiras, Castanheiras e tanta gente aí ligada na Voz do Povo. Rádio Antena de Jorge Teixeira, 88.5, cobre a região de Jaru, Teobroma, Nari, Tarilândia. Rádio Antena de Urupá, cobrindo toda a região. Bom, o amigo ouvinte da Voz do Povo mande mensagem para nós, 993172715. Convidado de hoje é o professor, historiador e vereador Alex Paletó. Eu já estou registrando algumas presenças para chegar agora e já atender o ouvinte. O Gerson Carlos, show de bola esse programa, estou ligado todos os dias. Obrigado, Gerson. Olha, nós estamos falando de ocupação humana, está aqui o Brito do INCRA, que é bem conhecedor, né? Deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Rádio Interativa de Guajaramirim, retransmitindo a Voz do Povo. Um abraço, obrigado. Também o Josemar Monteiro, boa tarde, duas figuras, uma Josemar. Grande abraço, Josemar. Costa, Rodinei Costa. O estado de Rondônia deve muito a seus serviços prestados ao nosso estado com a informação precisa. Muito obrigado. Abraço a você, o grande Alex Paletó, representante do povo na Câmara. Obrigado, Gilê. Um abraço, viu, querido? Vamos continuar fazendo os registros aqui para entrar diretamente com o ouvinte do programa. João Batista dos Santos, Luiz Aniceto, estou ligado na Voz do Povo, boa tarde, obrigado. A Inês Margarete Baltazar, o Sávio Gomes, professor Alex, fera demais. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco obrigado. Aqui. O Marcos Zani, já falei. Deixa eu ver se essa tela sobe, tem hora que dá uma travada aqui. Vamos ver aqui. O Ivo Galvão, já falei. O Mauro Oliveira. Deixa eu ver se a tela para aqui. Boa tarde, meu amigo Arimar. Parabéns pela entrevista. É o entrevistado também. Esse conhece de ponta a ponta o nosso estado de Rondônia. Parabéns, vereador. Obrigado, Mauro. Obrigado. Um abraço. Só fazer os registros para a gente voltar ao programa aqui. A Selma Barros, o Antônio José Magalhães, boa tarde, amigo doutor Arimar, e ao vereador convidado, um ótimo tema com quem conhece e valoriza nosso estado. Obrigado, Antônio, grande abraço. Antônio José Magalhães. A Selma Barros, boa tarde, uma entrevistada pergunta que não quer calar, você é representante do povo, em outras palavras, fiscal do povo, o novo vereador tem fiscalizado essas obras de drenagem, esgoto realizadas pela Prefeitura de Porto Velho, já que foi um dinheiro pego através de empréstimo. O que tem a dizer sobre isto? Camila, é Camila? Selma Barros. Selma Barros. Desculpa, Selma, que eu estou lendo aqui, tenho que trocar a lente do óculos, estou tentando ler a mensagem. Selma, na verdade, o empréstimo que foi feito pelo Executivo, nós votamos contra. Por quê? Quando foi feita a solicitação desse empréstimo, não nos foi apresentado o projeto, quais as ruas que seriam asfaltadas e a justificativa do valor do empréstimo. Se você não tem
as ruas, o projeto, como é que você determina esse valor? Quando eu faço qualquer tipo de obra na minha casa, eu faço um orçamento, e eu sei quanto que eu posso pagar. E aí a gente consegue, né, com as nossas economias, fazer essa obra em casa. Nesse caso em específico, o empréstimo nem sequer foi utilizado. Ele está na conta da prefeitura, mas não foi utilizado. Não há projetos para ele? Nesse momento não há projeto. E em relação à questão de saneamento básico, a obra que eu tenho conhecimento, que nós já apresentamos denúncia no Ministério Público, é aquela na Mamoré, que é um absurdo, aquilo ali já está fazendo aniversário, e o Executivo precisa resolver esse problema, e a gente já vai iniciar agora o período de chuva. Em relação ao asfaltamento que está sendo feito, é com recurso próprio da Prefeitura, segundo o próprio Executivo, mas o que me chama a atenção é que também está faltando ainda ali o meio-fio, a boca de lobo, ou seja, a gente fica preocupado com a prestação de um serviço que pode ser prejudicado pela falta de manutenção de um planejamento mais adequado. Bom, eu quero trazer a entrevista para a BR agora, para atingir os meus ilustres ouvintes do interior do estado. Como eu disse na abertura do programa, braços convidados pelo governador Jorge Teixeira vieram de todo o país e fizeram essa ocupação. Eu gostaria de saber qual é a contribuição do migrante para a vida do estado. Interessante, Alimar. Você estava citando aqui todos os municípios, os 52 municípios de Rondônia que estão nos ouvindo agora, mas é importante frisar que alguns desses municípios não surgiram por conta da BR-364 ou BR-029. Inclusive, a 029, quando foi construída na época do governador Paulo Nunes Leal e do presidente Juscelino Kubitschek, ela foi feita sobre as linhas telegráficas feitas por Rondon, entre 1907 e 1915. Isso que é importante também frisar. A estação telegráfica Álvaro Vilhena, quando ela foi inaugurada em 1911, 12 de outubro de 1911, deu origem à localidade de Vilhena. Um núcleo surgiu em torno dessa estação que existe até hoje lá na região de Vilhena. A estação telegráfica Presidente Hermes deu origem à localidade de Presidente Médici. A estação telegráfica Jaru deu origem a Jaru, a Barão de Melgaço, a Pimenta Bueno. A estação telegráfica Afonso Pena deu origem a Ji-Paraná, Vila de Rondônia, Urupá, como queiram chamar. E a estação telegráfica Ariquemes deu origem à localidade Ariquemes, e assim sucessivamente. Muitos municípios de Rondônia surgem no entorno dessas antigas estações telegráficas. Com o projeto de colonização, o primeiro experimental, feito por Assis Canuto, que já foi uma figura política atuante, ainda é uma figura importante. Está em Ji-Paraná e é ouvinte da Voz do Povo. O Assis Canuto foi o engenheiro agrônomo responsável pelo INCRA, chegou aqui com foi essa missão. Foi o primeiro coordenador do INCRA. Exatamente, e ele foi o responsável pelo PIC Ouro Preto. Na verdade, antigamente não era INCRA, era IBRA. Exatamente. E aí, com a atuação do INCRA, você vai ao do que vai ser Rondônia, seguindo o traçado das linhas telegráficas de Rondon, que é a verdadeira espinha dorsal, que hoje é a BR-364, que depois vai se ramificando. Né? O projeto de Paraná foi estendido à região de Rolim de Moura. É esse momento que chega essas famílias tradicionais do Rio Grande do Sul. Piques de Paraná, né? Piques de Paraná, e aí vai chegar a família Cassol, família Halpe, as famílias políticas hoje, outras famílias tradicionais, principalmente do sul do país. Existem cidades, Arimar, que se você pesquisar em dados do IBGE da década de 70, quase sumiram do mapa do Paraná e do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, porque não tinha economia para sustentar essa população. Muitos vieram para cá. Mas aí eu quero voltar àquela pergunta. Que contribuição essa gente trouxe para a vida do Estado? Olha, depende muito da visão que você vai ter. Né? Eu quero falar da visão econômica. A visão econômica foi bastante importante. A visão econômica, ela trouxe um outro dinamismo econômico para Rondônia. Quem veio naquela época está rico hoje, praticamente. Olha, alguns não deram certo, retornaram. Você imagine o desafio que foi vir para Rondônia. Eu costumo dizer, existe uma frase que eu gosto de parafrasear, do Monteiro, que é um folclorista, um ativista cultural, que ele fala o seguinte: as pessoas às vezes se incomodam em saber qual é o prato típico de Rondônia, qual é a música típica de Rondônia, qual é a cultura típica, qual é a dança típica de Rondônia, por conta dessa mistura. Rondônia é um mosaico de cultura. Um mosaico de cultura. E eu costumo dizer o seguinte: se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Rondônia. A gente é um pouco de cada estado. Quando a gente viaja por Rondônia, a gente vê um pouco de cada estado em Rondônia. Mas há um fato que eu quero considerar agora, então, professor, na esteira das suas colocações, é que daquela década para cá
Já tem filhos de Rondônia triunfando aí, né? Já tem. Tem filhos de Rondônia. Gerações. Mandando com expressividade na política, Claro. com expressividade no comércio, em outros segmentos da vida. Fundamente sobre isso. Olha, Rondônia é um estado estratégico. Rondônia é um estado para o futuro. Não é apenas um estado de ciclos econômicos. Rondônia ainda vai protagonizar no futuro uma grande importância para esse país e para a América do Sul. Esse estado, não à toa, tem o nome de um personagem que é reconhecido como um dos 5 maiores exploradores do mundo. Rondon, quando era ainda criança, em Cuiabá, quando ele encontrou um mapa em uma mercearia do tio dele, e naquele mapa, onde hoje é Rondônia, estava escrito Terras Desconhecidas, ele falou que um dia vinha para cá. E ele veio e transformou essas terras desconhecidas, como estava no mapa do Brasil, em terras dos destemidos pioneiros. E são esses pioneiros que proporcionaram esse estado ser grande e serão os seus descendentes e essas gerações futuras que irão protagonizar esse sucesso. Agora, só para você ter uma Ele é ideia... um visionário, né, o Rondônia? Tanto que ele trouxe o Roosevelt, né? O presidente Roosevelt, o né? Roosevelt veio para cá, passou de 1913 a 1914 em Porto Velho. Tem um livro da Candice, uma escritora americana, chamado Rio da Dúvida, que é maravilhoso. Vai sair um filme. Larry Hotter lançou agora Rondon, uma biografia, um livro fantástico, que eu acho que considero uma das melhores biografias de Rondon, que narra esse personagem que é o primeiro cientista brasileiro a explorar e catalogar a Amazônia. Então, esse cara, esse personagem, eu considero um dos grandes personagens. Há controvérsias, a frase, se morrer preciso for matar nunca, é romantismo demais? Talvez, mas foi realmente um personagem que nós não podemos ignorar. Ele amava os índios, né? E essa frase ficou célebre, né? Todo ficou mundo marcada. Fala. Ele foi indicado, Morrer, se preciso for, matar nunca. E Bom, ele foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, né? eu vou fazer um intervalo, registrando a presença do Chiquinho Lopes, também se ligou na Voz do Povo. Um grande abraço ao Chiquinho. Quem mais está aqui na Voz do Povo? Muita gente ligada com a gente aqui, olha. Eu vou registrar rapidamente aqui o Geri Anderson, também está com a gente, e outras pessoas que a tela trava. O Zeiron Nildo também se ligou com a gente, a tela trava aqui. Eu vou para o intervalo, eu volto na sequência, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho. Um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, para todo o interior do estado pela rede Antena do amigo Dirceu Fernandes.
O professor César Licório está na Voz do Povo, muito obrigado. O José Ironildo, boa tarde, Arimar. O historiador, vereador Alex Paletó, se ele aprova essas obras do Distrito de Jaci, Paraná, esse complexo onde foram indenizados moradores e onde vão ser construídos praças, mercados e outros logradouros públicos. Olha, eu confesso que não estive presente naquela audiência na Assembleia em que decidiu sobre... É uma compensação que é um processo oficializado, não aprovar, né? A Santo Antônio tem que indenizar aquela comunidade. Agora, eu não tenho conhecimento de fato se a comunidade foi consultada, né? Consultada para aprovar, que eu acho que a comunidade é a principal interessada. Eu acompanhei de mais perto a questão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí sim, eu participei de todas as audiências públicas e na Justiça também, junto com a Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa eu concordo plenamente como está sendo feito. Bom, vamos atender o ouvinte, como eu disse, tem pouco tempo, a gente correu, acabei não falando das ações do vereador, eu vou trazer no outro dia para a gente bater um papo sobre isso. Tudo bem. Porque o ouvinte gosta da questão dessa história, né? Tranquilo, eu também gosto bastante. Vamos lá então. Boa tarde, Arimar. Ótima entrevista com o professor Paletó e a professora Idalvina, que cumprimenta o... Um grande abraço. Legal, boa tarde, Arimar. Eu estou em Cuiabá, Aliciane. Eu sou daí de Porto Velho, desde criança, curto a Cairi, amo demais vocês aí, tá em Cuiabá. Maravilha. Aliciane. Arimar e o professor são duas feras, são os caras. Obrigado, é o Alaí que está dizendo. Valeu, Alaí. A Maria José está dizendo, está enchendo minha bola, mas eu vou transferir para o professor Paletó. Tá jóia. É natural que eu conheça um pouco também dessa história, mas claro. A fera é o meu entrevistado. Boa tarde, Arimar, e o ilustre convidado, o professor Paletó, que grandeza de conhecimento, por isso é que explode a audiência da Voz do Povo. Maravilha. Sou assídua no programa, é a Marina. Um grande abraço, Marina, obrigado pelo carinho. Boa tarde, Arimar, ótima entrevista, um grande abraço, professor Paletó, o Dudu Cabral. Grande abraço, Dudu. Um ótimo livro que retrata a história da construção da BR-29, hoje 364, é O Outro Braço da Cruz, do Paulo Leal. Maravilhoso livro. Eu já li esse livro também. Ótima leitura para quem quer saber um pouco da nossa história, é o Dudu Cabral. O Ronaldo Medeiros está ligado na Voz do Povo, mandou uma mensagem, chegou nesse momento, o convidado é bom, mas se o entrevistado não souber perguntar, não chega a lugar nenhum. Concordo com ele. Tá bom, Ronaldo, um abraço a você. O Ronaldo é bondoso comigo. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. A Marília está ligada na Voz do Povo em Ariquemes. Fale de Ariquemes. Ariquemes, importantíssimo, um grande seringal na época ali no Vale do Jamari. Começa a surgir com um núcleo a partir da estação telegráfica feita por Rondon, a estação Ariquemes. Foi uma das grandes expedições de Rondon, a chamada Seção Norte, naquela região de Ariquemes. E é interessante que o rio Jamari, o rio Candeias, o rio Jaci, esses rios, Rio Preto, nascem no ponto mais alto de Rondônia, que é o Pico do Tracoá, que vai ali por Monte Negro, ali para a região de Campo Novo, de Rondônia, que eu estive recentemente, um local lindíssimo, de difícil acesso, tem que ter autorização, é um parque nacional. Qual a altura desse pico? 1.126 metros. Eu já fantástico, li sobre fantástico isso. Local. Nascem 13 rios naquela região que alimentam a região de Ariquemes. Dona Luzimar está ligada na Voz do Povo, ela diz assim, boa tarde, isso é um espetáculo de aula de história, Dona Luzimar. Muito obrigado, parabéns. Luzimar. O Luciano de Porto Velho, repita, por favor, o canal para pesquisar a história de Getúlio Vargas. Olha, você pode ir no meu blog, um blog do Trilhando a História, você acha no Google, né? Você tem muita informação, fotos antigas, inclusive, de Vargas aqui em Porto Velho, mas existem muitas obras literárias, né? Eu gosto muito de uma obra chamada O Dia em que Getúlio Matou Allende. É um livro maravilhoso. Muito bem. O Antônio César está ligado na Voz do Povo, em Ji-Paraná. Um grande abraço a Ji-Paraná, desci de caiaque ali a corredeira criminosa, onde o Rondon também tombou. Eu tombei lá, mas é um local maravilhoso, tem uma estação telegráfica maravilhosa, e foi o ponto inicial ali de Rondon, naquela região do centro do estado. O Antônio está me dizendo que o Canuto está ouvindo o programa. Um grande abraço a Canuto, um grande personagem da nossa história que a gente tem que valorizar. Um abraço, Assis Canuto. Eu trabalhei com Canuto. Cara. Maravilha. Trabalhei com Canuto. Um cara que tem uma figura política elevada. De extremada grandeza, né? Fantástico. O Estado deve ao Canuto. Com certeza, né? Com certeza. Vamos lá, então. O Cedivaldo Correia está ligado na Voz do Povo em Cacoal. O município de Cacoal surgiu como, ele quer saber? Cacoal era um antigo seringal chamado Cacaual.
pela incidência de um cacau chamado Theobroma, um cacau selvagem. Antigamente, os bandeirantes subiam o Rio Madeira a remo em batelões, adentravam no Rio Machado, ali um pouquinho depois de Calama, iam até Ji-Paraná, o rio Ji-Paraná e Machado é o mesmo nome, iam até essa região de Cacaual, preparavam o cacau, era uma droga do sertão, tinha um alto valor comercial na Europa. Desde esse período do século XVII, você tem a presença de portugueses e colonizadores na região de Cacaual. A Júlia está ligada na Voz do Povo, a Júlia está ligada no município de São Francisco do Guaporé. Maravilha, sempre vou para aquela região, principalmente quando a gente vai à região do Guaporé visitar o Forte Príncipe da Beira, que é um dos grandes monumentos. Aquela região também bastante importante por ser uma região de quilombolas, de populações nativas, de oficinas líticas e também por conta dos seringais. Um abraço a ela, muito obrigado. Olá, boa tarde. Vamos organizar as coisas aí, Lima. Pergunte a ele sobre Alvorada do Oeste, que eu estou querendo saber aqui. É o seu Antônio Luiz. Não, essa região de Alvorada do Oeste, como todas essas localidades que pegam Ouro Preto do Oeste, Alvorada, Alta Floresta do Oeste, todas essas localidades vão vir já no segundo momento dos projetos de colonização. Só que nesse momento elas já vão vir com o Plano Afloro, que foi uma iniciativa do governo federal para se contrapor aos argumentos do Banco Mundial, que começa a ser cobrado em relação ao desmatamento, às populações indígenas que sofrem com a ocupação humana. Então, essas localidades que vão formar os 52 municípios entram nesse segundo momento, assim como Alvorada do Oeste, em relação à ocupação de Rondônia. Para você que se ligou na Voz do Povo, este é um programa que entra todo dia de segunda a sexta-feira na Rede Antena para todo o estado, hoje com a entrevista do professor Alex Paletó. Pergunte ao vereador se ele sabe quanto a prefeitura arrecada com taxa de iluminação pública e quanto as usinas repassaram para a prefeitura. Olha, segundo dados do portal... É o Adailton. Dados do portal Transparência, a prefeitura recebe, normalmente depende do que vai ser gerado de energia, né? Porque tem um período de estiagem, cheia, que isso interfere. Normalmente de 30 a 40 milhões de reais é transferido para a prefeitura de Porto Velho em relação aos royalties. Isso deveria ser, a meu ver, aplicado na saúde e na educação, diretamente. Em relação à taxa de iluminação pública, que eu acho um absurdo que a gente paga, por isso nós votamos contra esse aumento de taxa de iluminação pública, por quê? Inclusive, existe um artigo nesta lei aprovada, o ano passado, Arimar, que, de acordo com o aumento também da Energisa, aumenta também a taxa de iluminação pública. Então, tem gente que pagava 10, paga 35. Tem gente que pagava 40, está pagando 80. Tem gente que paga hoje 130 reais. Tem área rural que paga a taxa de iluminação pública e não tem. Então, a prefeitura, segundo o portal de Transparência, chega a arrecadar quase 700 mil reais ao ano em relação à taxa de iluminação pública. Vamos lá, o Alberto Paraguaçu está no Rio de Janeiro, ligado na Voz do Povo, ex-superintendente de Ibama, lembra dele? Lembro, sim. E cumprimentou pela entrevista. Grande abraço. Meu amigo Bernardo está em Cachoeira de Itapemirim, maravilha, Terra do Rei. Terra do Rei, ligado na Voz do Povo. Não percam o seu programa. E hoje, mais do que nunca, mande um abraço a esse historiador em meu nome. Um grande abraço, muito obrigado, querido. O Zé Gomes está ligado na Voz do Povo, parabéns pelo programa. Eu não esperava outra coisa de um programa como esse, a grandeza tem que ser mantida. Vamos ver quem mais está aqui. O Chiquinho Lopes parabeniza o programa aqui. Cumprimento. O Geri Anderson. Um abraço aos nobres, jornalista e vereador atuante, mais votado na última eleição municipal. Grande abraço, Geri. Obrigado. Já falei da dona Luzimar. O Chiquinho Lopes também diz assim, parabéns a você, amigo animal, professor Paletó. Também o Magno Rodrigues. Manda um alô aí, ouvindo o programa. Manda um abraço para o Paletó, diz o Magno aí. Um grande abraço, Magno. Obrigado, querido. A Elisângela Barba, meu primo, só orgulho, homem culto, cheio de sabedoria. Grande abraço. Obrigado. O Eli Bezerra, o Gilmar Garcia, prestigiando a Voz do Povo. Eu agradeço a todo mundo, muito obrigado. Meu amigo Roberto Gutierrez, jornalista em Ji-Paraná, está ligado na Voz do Povo. Parabéns pelo programa. O programa está entrando aqui redondinho em Ji-Paraná. Maravilha. Sabe quem é o Roberto Gutierrez? Famosíssimo em Ji-Paraná. Sim, claro, claro. O André de Andréia também está ligado na Voz do Povo, eu agradeço. Tem mais aí, Frank? O André, eu estive numa unidade de saúde essa madrugada, tá? Inclusive, semana passada, no Ana Adelaide, também estava sem médico lá, estava só a doutora Carolina. O André ele fica fiscalizando, com toda a razão, as unidades de saúde. Recentemente, ele teve problema aí com um familiar seu que não tinha médico, uma unidade de saúde, ele tem cobrado
e com todo o direito os vereadores de Porto Velho em relação à fiscalização. O Antônio José Magalhães diz o seguinte: somos gratos à migração de bravos pioneiros que aportaram por aqui os seus conhecimentos sobre os cultivos do agronegócio aliados à pesquisa da Embrapa para o crescimento de Rondônia, integrado ao país. Um abraço, Antônio José Magalhães. O Zé Ironildo está fiscalizando, como o vereador está fiscalizando, já falei do Zé Ironildo. Não tenho mais tempo, olha, lotou aqui, o Gilmar Garcia também, e tantas outras pessoas que me dão o prazer de estar aqui. O André de André, boa tarde, amigo, sua equipe, vereador, Deus abençoe grandemente. Um abraço, amém, André. Obrigado. Olha, eu não tenho mais como ir para diante aqui, lotou. Vamos marcar para a semana que vem. Vamos marcar, vereador, foi um prazer receber. Prazer igualmente, obrigado pela honra de estar aqui com todos vocês, sempre é um prazer, possibilidade de ser entrevistado por uma figura tão ímpar como você na comunicação, que eu sempre admirei e que sempre escuto, assim como muitos que o seguem, sabem da sua capacidade, do seu discernimento e principalmente do seu know-how. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço as palavras e a presença do professor Paletó. Eu vou registrar rapidamente, só para não deixar o ouvinte sem os registros necessários, porque não chegaram a tempo. É o Sávio Gomes, o Natanael de Oliveira também, o Gedeão Negreiros também se ligou na Voz do Povo, José de Oliveira, a Ivana Pereira, a Eliana Regis, está em Balneário Camboriú, ligada na Voz do Povo, o Antônio Freire Fernando, o Ederson Moraes, o Samuel Milé, o professor, também se ligou na Voz do Povo. Grande abraço. Um abraço, o Antônio Cândido também, a Elisângela, já falei, o Fábio, Paulo Melo, Gilmar. Perdão por não conseguir registrar mais gente, porque eu não tenho mais tempo. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. Amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan.